nossos convidados. Convide aí o seu amigo, a sua amiga, para mais uma live da Oliveira e Carvalho. Aqui já está com a gente a Jane, o Antônio Marcos. Vamos aguardar mais um pouquinho, o pessoal entrando. Vamos aguardando. Já já a gente começa a nossa live. Sejam muito bem-vindos. Boa noite. Cipriano, Silvia. Vamos entrando. Vamos aguardar mais 2 minutinhos até o pessoal ir entrando e a gente já começa a nossa live. Bom, estamos em mais uma live da Oliveira e Carvalho, Auditoria e Consultoria, né? Nosso escritório tem um compromisso sempre de trazer informações relevantes, qualificadas, para acrescentar ao seu dia a dia. Eu me chamo Robson Neves, eu sou executivo de novos negócios da Oliveira e Carvalho e hoje nós vamos falar sobre saldo credor e crédito acumulado com o nosso sócio Tiago Santana, que também é formado em Direito, tem mestrado pela PUC de Minas Gerais. Já já vou convidá-lo e a gente vai iniciar. Eu vou falar um pouquinho sobre alguns créditos possíveis em PIS/COFINS e o Tiago vai falar com a gente sobre créditos, saldo credor e crédito acumulado. Vamos ver se o Tiago já está disponível. Boa noite, Tiago. Bem-vindo. Tudo bem? Tudo bem e você? Graças a Deus, bem também. Então hoje, tá bom. Hoje a gente vai falar de um tema bem interessante, né? Você já estava começando aí, e é um tema que muitas empresas têm dúvidas, né, sobre o que fazer quando eu acumulo saldo, né? Quando eu faço recuperação tributária e eu recupero muito PIS e COFINS, por exemplo, o que eu posso fazer com esse PIS e COFINS que está aqui, né? Se a minha saída, de repente, é menor do que a minha entrada, o que eu faço com isso? Eu acumulo mensalmente aquele saldo, fazendo com que, continuadamente, eu me torne muito credor, né? E o que eu vou fazer com aquele saldo? Importante lembrar que faz algum tempinho que nos créditos federais, né, a gente consegue compensar aí os créditos de um tributo com outros, né? Isso é uma grande vantagem na seara federal, né? Sim, sim. Eu vou começar, então, falando do ICMS, e aí, na sequência, eu passo a palavra para você, para estar falando um pouquinho aí do PIS e COFINS. Cabe salientar, né, que muitas empresas hoje desconhecem que aquele saldo que fica na nuvem, nas obrigações acessórias das empresas, podem efetivamente se tornar dinheiro, né, em espécie, efetivamente em espécie, né? Hoje, para a gente começar a falar do saldo credor, a diferença do saldo credor para o crédito acumulado, a gente tem que pensar quais são as hipóteses que fazem com que eu acumule esse ICMS, né? Então, você tem lá exportação, você tem base de cálculo reduzido, você tem fatos geradores não realizados, você tem saídas isentas ou sem incidência, saídas interestaduais. Por que isso, né? Quando eu tenho uma saída isenta e eu tenho, automaticamente eu não vou pagar o ICMS naquela saída, mas eu me creditei na entrada, né? Ah, Thiago, mas e se a minha empresa, eu tenho muito mais, o meu crédito é muito superior ao meu débito? Neste caso, obrigatoriamente, as empresas devem procurar transformar o seu saldo credor em crédito acumulado. Esse é o X da questão. Correto. Alguns estados hoje não têm a pacificação disso, né? Um estado que está muito à frente desse tema é o estado de São Paulo, que ele tem lá uma portaria CAD
207, que é a portaria CAT simplificada, e você tem também a portaria CAT 83, que é uma portaria um pouco mais complexa, que é a forma de custeio, né? Muitos me perguntam, Tiago, eu tenho medo de solicitar esse crédito, transformar o meu saldo credor em crédito acumulado, justamente pelo receio de chamar a atenção do fisco. Isso vai acontecer? Isso vai acontecer, isso é fato. Você está pedindo um crédito, um tributo estadual, né? Afinal de contas, a Fazenda não quer devolver, né, Tiago? Não quer devolver. Impossível, 0% de chance de você não ser fiscalizado. Não tem como. Você vai ser fiscalizado, né? Mas mediante a fiscalização que a empresa vir a passar, quais as chances da liberação desse crédito? 100%. 100%. Se eu entro com um pedido de saldo credor para transformar ele em crédito acumulado, 100% de chance eu tenho dessa transformação. Ah, mas eu tenho muita contingência. Não, pera lá. Aí é outra coisa. A gente vai ter que primeiro consertar a casa, sanar todas as contingências para transformar o seu saldo credor em crédito acumulado, né? Eu estava falando de alguns estados. Hoje, o principal é São Paulo, mas a gente tem no Paraná também, né? No Paraná, inclusive, a gente tem, eu acredito que é o artigo 27 e o 90 ao 95 do regulamento do ICMS do Paraná. Você tem lá no Rio Grande do Sul também uma instrução normativa 48 de 2018. Você tem Santa Catarina, uma portaria 396 de 2018, e você tem Minas Gerais, os anexos também do 6º ao 9º do regulamento do ICMS. E os outros estados? Os outros estados não têm ainda uma pacificação. E como que eu faço se eu acumulo saldo no Rio de Janeiro, por exemplo? Né? Isso a gente tem que estudar caso a caso, né? É um tema muito complexo e que realmente as empresas estão passando por isso nesse momento. Muitas empresas, indústrias principalmente, elas possuem base de cálculo reduzida, né? Que faz com que automaticamente acumula. Né? Não tem como, se eu tenho uma base reduzida em 20% que seja do total da minha carga tributária, certamente eu vou acumular crédito do ICMS, né? Esse é o ponto X da questão. E a gente tem que lembrar, né, Tiago, para complementar o que você está falando, a segurança, tudo isso também está na Constituição, né, que garante a não cumulatividade. Eu não posso garantir a não cumulatividade e não criar meios para que ela se efetive, né? E o que você está trazendo aí como solução, me corrija se eu estiver errado, é justamente isso, né? Ou seja, se eu tenho mais crédito do que eu posso dar conta, eu tenho a opção de sacar isso em dinheiro. É isso que você está falando? Exatamente. Eu vou colocar mais à frente algumas possibilidades, né, que não só transformar isso em dinheiro, mas você tem outras possibilidades também, né? Isso faz com que a gente aborde aquele nosso mantra, né, que é justamente melhorar o fluxo de caixa das empresas. Por qual motivo que você tem um saldo acumulado de ICMS e você não transforma esse saldo acumulado em crédito acumulado, né? Não faz sentido. Tiago, mas a minha contingência, novamente, é muito alta. Vamos regularizar todas as pendências e transformar esse seu saldo acumulado em crédito acumulado para que você tenha dinheiro em espécie efetivamente. Né? Lá na frente eu vou falar um pouquinho sobre isso. A gente tem venda com deságio, a gente tem alguns outros meios. Então, basicamente, qual que é a origem do meu saldo credor de ICMS? São essas hipóteses que eu coloquei, não existem outras. Se eu exporto muito, eu compro, automaticamente a minha base é reduzida. Se eu tenho base de cálculo reduzida, eu vou ter a minha compra do ICMS, automaticamente eu vou acumular também. Se a minha saída é isenta, então, principalmente, né? Se eu não pago na saída e eu me credito na entrada, o meu ICMS ele vai acumular continuamente, né, para a empresa. Isso é fato. Né? Então, a diferença, efetivamente, do saldo credor e do crédito acumulado são essas. Né? Hoje, a gente tem, mais uma vez, algumas sistemáticas, alguns estados ainda estão muito atrás, né? Não tem essa pacificação, não sabem como fazer,
né? Mas a gente consegue identificar junto ao fisco, principalmente aqueles que são homologados pessoalmente ao fisco, né? É muito difícil, porque existem secretarias ainda, Robson, por incrível que pareça, em 2021, ainda existem secretarias que não têm isso eletronicamente, né? É o caso de Minas Gerais. Você tem que ir lá no posto fiscal e regularizar aquele seu crédito do CMS no papel, sabe? É impressionante. Na unha, como a gente costuma dizer, né? Na unha, na unha. Então, assim, você tem algumas possibilidades de verificar. E aí, mais uma questão, né? Como que eu faço para identificar se eu tenho esse saldo acumulado? Em São Paulo, por exemplo, na GIA, né? Em Minas, na DAP, comumente nas suas obrigações acessórias. Então, se você tem na sua obrigação acessória aquele transporte mensal de saldo que você acaba transportando de um mês para o outro, você acumula continuamente. Então, a sua empresa obrigatoriamente deve fazer esse pedido. E o que acontece se você não fizer esse pedido, transformar esse saldo acumulado em crédito acumulado? Você perde. Prescreve, né, Tiago? Prescreve totalmente, totalmente, né? Esse medo de não efetuar essa transferência do saldo credor para o crédito acumulado faz com que as empresas percam efetivamente dinheiro. Isso vai entrar lá numa conta gráfica e acabou, meu amigo. Você não recupera mais, né? O 60º mês, que são 60 meses para trás, esquece. Se você não entrar, você não vai recuperar, né? E você vai efetivamente perder esse dinheiro. E aí, voltando naquela hipótese que você até comentou agora, transformar em dinheiro, né? Quando a gente realmente transforma em dinheiro, você tem algumas modalidades. O primeiro é compensação, né? Quando você transforma isso em crédito acumulado, você pode fazer a utilização para pagamento dos seus débitos do ICMS próprio, né? Então, claro, se o nosso amigo não tem uma saída com ICMS, automaticamente ele não vai conseguir utilizar, mas ele também tem essa utilização. Ele tem para pagamentos de débitos, inclusive de terceiros, né? Tem uma sistemática disso. Ele tem a comercialização junto aos fornecedores, né? Existem empresas que podem fazer aquisição de insumos, por exemplo. Então, assim, veja a importância. E aí, sim, o pedido efetivo de ressarcimento. Se você tem o pedido de ressarcimento, esse recebimento, ele é em espécie. Então, você faz um acordo junto a uma determinada empresa, a um outro contribuinte, que é excessivamente pagador de ICMS, e você faz a venda desse crédito que você transformou o seu saldo acumulado em crédito acumulado. Existem alguns requisitos, né? Eu vou colocar, por exemplo, o Estado de São Paulo. Quando a gente fala em CAT 207, em CAT 83, você tem hoje um crédito gigantesco que está na nuvem, mas você não tem como utilizar, porque as suas saídas são isentas. Automaticamente, esses pré-requisitos, o primeiro passo é realizar a análise de todas as suas contingências. Analisou as contingências, o segundo passo é montar, eles chamam de documento eletrônico ao fisco, que você vai demonstrar dos últimos 5 anos todas as suas entradas e todas as suas saídas, fazendo um encontro de contas junto aos códigos de operações fiscais. Quando você realiza esse encontro de contas, você protocola eletronicamente ao fisco, o Estado de São Paulo. Minas, você protocola pessoalmente. E aí sim, quando você protocola, você tem que encaminhar o arquivo que você transforma. Veja bem, hoje eu tenho R$10 a recuperar de crédito acumulado. Eu transformei esses R$10 no arquivo que hoje tem um manual da Secretaria da Fazenda, que tem todo o diagnóstico de como eu vou transformar esse saldo credor em crédito acumulado. Então, com base nisso, a nossa sistemática é rodar um novo arquivo, protocolar num sistema chamado ECREDAC. A partir de quando a gente protocola no ECREDAC, passa por um processo fiscalizatório que faz com que as empresas transformem aquele saldo em crédito acumulado. E aí sim, quanto tempo demora isso? Esse é o grande X da questão, né? Pode demorar 12 meses, pode demorar 18 meses. Isso depende, infelizmente, de cada região.
Não deveria, né, Robson? A gente deveria ter algo igual para todos. Como é na esfera federal. Na esfera federal você Exato. tem aí como prazo máximo de qualquer ato 12 meses, 365 dias. Exatamente, exatamente. Porém, na estadual, quando você protocola o seu pedido de transformação de saldo credor em crédito acumulado, isso pode ser superior, né? Principalmente se você pegar aquelas secretarias da Fazenda que são menores, do interior, isso acaba tendo uma morosidade muito maior. E hoje, infelizmente, alguns fiscais ainda não compreendem a sistemática das portarias, né? Porque o manual, se você pegar hoje o manual dessas portarias, de como transformar o seu saldo credor em crédito acumulado, ele tem mais de 80 páginas. Então, assim, é muito complexo, além do regulamento, né? Você tem o regulamento do Paraná, você tem o regulamento de Santa Catarina, você tem o regulamento de São Paulo. Então, você tem que analisar caso a caso para poder transformar esse saldo. Mas, mais uma vez, aquele medo que hoje os contribuintes têm de transformar o saldo credor em crédito acumulado, isso não deve existir. Não deve existir porque é dinheiro na mesa, sabe? E, Tiago, então, pelo que eu entendo, assim, o saldo credor ele vem daquela conta gráfica do débito e crédito do ICMS, né? O saldo credor é como se eu estivesse fazendo um apanhado aí do que eu tenho excedente, que eu não estou conseguindo dar conta. E nessa sistemática eu vou ter mais opções do que aquela de simplesmente abater das minhas saídas. Eu consigo, por exemplo, como você disse, repassar isso a terceiro, de repente com ágio, deságio, enfim, mas eu tenho mais opções de utilizar esse crédito. É isso que eu estou entendendo? Essa seria a grande vantagem para o contribuinte a buscar um serviço nessa sistemática? Sim, sim, principalmente quando a gente fala em aquisição de insumos, né? Quando a gente faz essa comercialização junto aos fornecedores dele. Cara, isso é muito rápido, porque a partir de quando você transformou o seu saldo acumulado em crédito acumulado e ele ficou disponível tanto na Secretaria da Fazenda de qualquer estado que seja, ele está disponível para utilização, isso é com base em mais um pedido que você tem que fazer, né? Um único pedido, uma simples nota fiscal de saída que você faz para o seu fornecedor, transferindo o seu ICMS para ele. E aí você negocia diretamente com ele. Exatamente. Nesse caso, eu vejo muito mais vantagem. Sabe por quê? Porque comumente essas empresas que acumulam muito. Então, ele tem, por exemplo, 1 milhão de crédito acumulado, de saldo acumulado de ICMS. Quando ele transforma isso em crédito acumulado, as compras mensais dele de insumos chegam a 100 mil reais. Um exemplo. Aí ele fala, não, eu vou comprar 1 milhão. Então, ele vai e repassa para esse fornecedor que ele compra os insumos, esse 1 milhão. Ele consegue até, de repente, reduzir uma margem daquilo que ele está comprando, aquilo que ele está comercializando para ele, menor. Né? Então, além de não ter deságio, ele pode ter um desconto, porque ele está comprando mais se, no caso, ele for pagador, o fornecedor, entende? Então, assim, as vantagens, elas são gigantescas. Aí, no caso... pode falar. Aí, como a gente está falando, quer dizer, o fluxo de caixa fica livre, né? Quer dizer, ele pode pegar o dinheirinho dele e fazer um aporte, de repente, no ativo imobilizado, fazer uma compra maior para aumentar a capacidade de venda, porque ele vai estar pagando o fornecedor dele com um crédito de ICMS. Exatamente, exatamente. E hoje, quando você coloca nas hipóteses de como eu acumulo esse saldo, cara, são milhares de hipóteses. Claro, eu coloquei algumas aqui, mas em relação a produtos, são milhares de operações, que faz com que você acumule esse saldo. Então, assim, havendo dúvidas, também é necessário fazer uma pré-validação. Como seria essa pré-validação? Você analisa a empresa, porque às vezes a empresa ela não está tomando o crédito que deveria estar tomando, ou então na saída ela não está recolhendo aquilo que ela deveria recolher. Primeira lição de casa, né? É lição de casa, você fazer um planejamento daquilo que já foi lá do passado, né? Fazer uma análise do passado. Com base nessa análise, a gente consegue identificar, olha, você não tomou crédito de tais e tais e tais produtos e na sua saída você tinha aqui, por exemplo, para esse produto uma base reduzida, né? O que eu tenho que fazer quando isso acontece? Eu vou ter que substituir as dias, eu vou ter que retificar a SPED, eu vou ter que mexer nas obrigações acessórias para transportar esse meu saldo lá dos últimos 60 meses para hoje. Então, transportei até hoje, o fisco consegue visualizar que eu tenho ali
R$ 10 a recuperar, eu vou entrar com o pedido do crédito acumulado. Entende? Então, assim, é um trabalho muito complexo, demanda, assim, muitas análises, mas que, mais uma vez, eu sempre digo que as empresas não devem perder a oportunidade de se aproveitar dessa vantagem de obter o crédito acumulado. Tá? E aí, agora, acho que eu dei a palavra aqui total sobre o ICMS. É muito objetivo, né? Porque hoje, como que funciona? A sistemática é essa. Você tem o seu saldo credor, que está numa nuvem, né? Se você utiliza, olha, eu tenho um planejamento tributário que daqui 1 ano eu vou começar a utilizar esse ICMS. Opa, beleza. Aí sim, por quê? É o que eu mencionei, ele pode demorar de 12, 18 meses para ele ser liberado. Então, se daqui 1 ano ele vai conseguir utilizar aquele saldo que está numa nuvem hoje, que está numa obrigação acessória, é muito mais vantajoso para ele fazer esse planejamento tributário e utilizar, não pedir o crédito acumulado. Assim ele não passa por processo fiscalizatório, enfim. Se ele não vai ter, se ele não terá como utilizar esse saldo acumulado, sem sombra de dúvidas, não há outra saída. Ele tem que transformar esse saldo em crédito acumulado. E, mais uma vez, ele prescreveu, acabou. Você não tem como. Mas eu acumulei há 60 meses lá atrás R$100 mil no mês que eu fiz muita exportação ou no mês que eu fiz muita venda com base reduzida. Paciência, perdeu. Então, por isso que, obrigatoriamente, você tem que fazer o pedido dessas sistemáticas. Tá? Ou seja, a gente teria aí duas fases, né? Primeira fase, fazer lição de casa, né? Rever aí a sua escrita fiscal, ver se realmente você tomou tudo de crédito que você poderia, se está tudo redondo, se não tem nada... Primeiro que isso vai ser bom, porque você pode encontrar uma situação já de aproveitar isso direto na sua escrita fiscal, né? E chegando à conclusão que realmente, olha, fiz a lição de casa, está tudo certinho, não tenho mais para onde colocar esse crédito, eu faço o procedimento administrativo do crédito acumulado e aí eu abro a possibilidade, né, de trabalhar nessas outras frentes. Exatamente. Isso que você colocou é 100% administrativo. Não tem demanda judicial nesse caso. Administrativo. 100% administrativo. Quando a gente faz o pedido do ICMS, 100% administrativo junto ao fisco estadual. Não existe processo judicial para transformação do saldo acumulado em crédito acumulado. Não existe isso. Né? Hoje você faz essa demanda, essa apropriação do ICMS, que hoje o ICMS é até engraçado a gente falar apropriação, né? Parece que o ICMS não é meu, né? Eu vou me apropriar do ICMS, mas poxa, o ICMS é meu, né? Por que eu tenho que apropriar? Eu vou criar um título de crédito, praticamente daquilo que já é meu. Exatamente. E quando você fala isso com empresas, por exemplo, que são multinacionais, e que CFOs e CEOs estão fora do país, eles não entendem, né? Por que eu acumulo o meu ICMS, eu me creditei na entrada, na saída eu tive uma base reduzida, eu estou acumulando mensalmente, por que eu tenho que contratar uma consultoria, por que eu tenho que fazer a apropriação desse saldo e ainda aguardar a homologação do fisco e eu ser fiscalizado? Não aí dá você fala, aí você fala para ele, né? Bem-vindo ao sistema não cumulativo. Exatamente. E nessa toada eu puxo aqui a sardinha para o meu lado, né? Falando de sistema não cumulativo, a gente sabe que nós temos o ICMS, temos o IPI e o tão falado aí PIS/COFINS, né? PIS/COFINS, eu acho que hoje até um leigo em tributos ele sabe o que é a PIS/COFINS. Pode não entender, mas já ouviu essa palavra em algum lugar, né? Nem que foi justamente lá pela tese do século, né? Pela tese do século, né? E para que o empresário possa entender, né, o sistema não cumulativo nada mais é do que quando a lei permite, né, assim como no ICMS, no PIS/COFINS, ele também permite que, quando eu adquiro alguma coisa, eu possa me creditar do imposto que eu paguei na minha aquisição e eu possa abater isso na minha saída para que eu não tenha uma tributação cumulativa, né? Para que não tenha aí tributo sobre tributo. No caso do PIS/COFINS, diferente do ICMS, que ali é crédito de tributo em cima de crédito de tributo, nós temos um cálculo de um percentual sobre o valor da compra,
né? Tem algumas discussões aí onde o fisco quer reduzir essa base do crédito, né? Por exemplo, querendo excluir o ICMS, né? Graças a Deus aí a PGFN se manifestou contra essa postura do fisco, né? Graças a Deus. Graças a Deus. Mas é importante, eu acho que quem está nos ouvindo aqui entender o seguinte: da onde que surge tantos créditos, né? Como que esses caras ficam achando crédito? Eles fazem mágica? Não tem mágica. O trabalho ele tem que ser técnico, né? Planejamento tributário tem que ser lícito. Então, quais são as principais origens de crédito? Primeiro, o próprio sistema não cumulativo. No caso do PIS/COFINS, por exemplo, ele dá direito a você se creditar quando a empresa, vamos lembrar, quando a empresa está no sistema não cumulativo, lembrando que a gente tem sistema não cumulativo e sistema cumulativo. Normalmente, não cumulativo são as empresas no lucro real, né? Então, o que elas vão fazer? Quando elas adquirem insumos, bens para revenda, energia elétrica, aluguéis de prédio e tantas outras hipóteses que a lei nos traz, a empresa vai fazer um cálculo de crédito naquela compra e quando ele for calcular o tributo dele na saída, ele vai abater daquele valor calculado da saída o valor que ele tem de crédito. A grande questão é por que a conta não fecha? Por que a conta não fecha? Porque é uma questão de interpretação. A lei, ela está lá. O fisco, ele sempre tende a fazer uma interpretação a favor dele, a favor da arrecadação, né? E o contribuinte também busca fazer a sua interpretação mais voltada na lei, também a preservar o seu patrimônio. Isso é lícito, né? Salvo alguns exageros, isso é lícito. Então, o que acontece? Nessa toada, você tem... Aonde que vão vir os créditos? Primeiro, erro de escrituração. Simplesmente isso, como você disse. O contador, de repente, não por maldade, não, mas a gente tem empresa aí que tem milhões de operações. Então, às vezes, um erro de parametrização, um erro de classificação de uma nota de entrada... Um simples desconhecimento de determinado anexo, isso acontece com a gente aqui. A gente são milhões de normas editadas todo dia, né, Tiago? Exatamente. Então, por exemplo, o cara ele tem ele compra determinado material, determinadas peças, e aquelas peças não estão incluídas no anexo que ele desconhece e ele acaba não tomando aquele crédito de PIS e COFINS que ele tinha por direito. Então, tem que fazer uma validação dos últimos 5 anos, porque esse PIS e COFINS também é de direito, né? Então, sim, hoje, são inúmeras buscas que as contabilidades, os contadores, não julgando nenhuma contabilidade, mas, entre aspas, humanamente impossível essa contabilidade ter ali a legislação todos os dias, todas as alterações, cuidando de milhares de clientes e milhares de insumos, peças e tudo que vai entrando para os seus clientes e eles estarem tomando 100% daquele crédito, né? E é o que, mais uma vez, você falou, mágica não existe, né? Chega o engraçadinho falando assim, olha, eu recupero aqui o PIS e COFINS de... Não, espera, senta, analisa e tenta entender aquilo que está sendo recuperado, né? Uhum. A segunda grande hipótese que eu vejo ou seja, a primeira é o erro. Erro mesmo, erro mecânico, né? Erro mecânico. E tem a questão de interpretação. Como a gente abriu falando, né? O fisco vai interpretar de um jeito. Nós temos hoje aí, eu acho que depois da grande tese do século, eu acho que a nova grande tese aí que debate é a questão de insumos. O que é insumo? Né? Nós temos o STJ, que deixou um conceito aberto. Insumo é o que é relevante e essencial para a sua atividade. Ok. A menos que eu esteja comprando algo muito fora da minha realidade, tudo é essencial, senão eu não estou fazendo. Por que eu vou pagar por algo se isso não é essencial, não é relevante para a minha empresa? Óbvio, existe uma técnica para se aferir isso, mas o conceito está aberto. E a empresa que não investe em definir, por exemplo, há uma discussão recente aí sobre a taxa de cartão de crédito. Se o empresário pode ou não. Hoje, o fisco tem uma interpretação restritiva. Não pode. Isso daí a empresa opta ou não utilizar o sistema de cartão de crédito débito. Eu discordo. E por que discordo? Qual comércio, qual empresa você entra hoje e não tem disponível para você pagamento débito e crédito? Aliás, recentemente já fui em um comércio que disse que não aceitava dinheiro. Só aceitava débito e crédito.
E aí, como que eu vou dizer que em pleno século XXI, débito e crédito é o e-commerce? E-commerce não se paga em dinheiro. E-commerce é 100% débito e crédito. Né? E como que eu vou dizer que isso não é essencial e relevante para a empresa? Então, o empresário ele tem que estar atento não só nas questões, lógico que as questões que são básicas, como o próprio nome diz, é básico, né? O contador da conta, aquela situação da rotina, né? O empresário, mas o contador ele vai dar conta. Agora, tem questões que tem que ser debruçada, tem que ser observada, tem que ser entendida a realidade própria da empresa, né? Para aquela empresa, às vezes, para uma empresa pode até dizer que não é essencial. Nessa questão em particular, eu acho que para todas, mas pode sim, de repente, eu colocar aí uma empresa que recebe 90% em dinheiro. Realmente não é essencial e relevante para ela um cartório, por exemplo. Você pega um cartório, eles recebem normalmente 90% em dinheiro. Dificilmente eles aceitam débito e crédito. Então, ele não vai poder defender isso. Agora, por outro lado, como eu disse, um e-commerce, ele é essencial, ele é relevante. E para isso é necessário se debruçar, é necessário levantar elementos e não deixar esse dinheiro na mesa. A gente sabe que todo custo e o crédito, quando você não o apropria devidamente, ele acaba sendo incorporado como um custo. E aí você está perdendo margem, margem para você negociar o seu valor, para você ser competitivo, e por aí vai, né? Exatamente. E aí você imagina, né? Supermercados, autopeças, cara, tem lojas de material de construção. Prestador de serviço, né? Hospitais, grandes redes de hotéis. Exatamente. Você imagina o quão crédito pode haver para esses casos em que não foram devidamente apurados, né? Mas existem casos também que já prescreveu. E mais uma vez, né? PIS/COFINS igual ICMS. O direito não socorre aquele que dorme. Eu costumo sempre dizer. O direito não socorre aquele que dorme. Para fechar e dizer assim, o que estamos falando aqui, pessoal, é sempre assim, sustentado na jurisprudência. Nós temos aí o STF, nós temos o STJ, hoje tem os recursos, existem as súmulas vinculantes, existem os recursos repetitivos, existem os recursos com repercussão geral, e isso traz segurança jurídica para que a gente possa alinhar, né, qual o caminho mais conservador, mais arrojado. Vou de repente, sou muito conservador. Eu utilizo de um mandado de segurança, é uma via que não tem sucumbência, que tem um trâmite mais célere, e a empresa não vai abrir mão, como você disse, né? Lembrando aqui que quando você entra com mandado de segurança, você afasta a prescrição. Então, você vai conservar o seu direito de se apropriar algum dia desse crédito. Exatamente. Eu acho que o que é importante... Isso mesmo se houver uma modulação lá na frente, se houver alguma modificação, você já garantiu aquele 5 para trás, né? Não, e você falou uma coisa muito relevante hoje que o empresário tem que ficar atento, modulação. Veja bem, tem muito empresário que fala o seguinte, eu vou esperar lá aquela ação de alguém que está lá e quando ele ganhar eu vou lá e entro também. Ok, a modulação fez o que aí com a exclusão de CMS da base de cálculo PIS/COFINS? Fez um corte. Quem entrou até a data do julgamento teve direito aí aos últimos 5 anos de quando protocolou a situação originária. Nós conhecemos contribuintes que entraram com a ação em abril de 2017. Porque segurou. Thiago, agora eu quero recuperar os últimos 5 anos. Amigão, é de março de 17 para cá. Né? E, aliás, vamos dizer que dia, né? Foi o dia do julgamento, né? Se o cara entrou um dia depois, acabou. Esquece. E isso pode acontecer com tantas outras demandas. Né? Hoje, a gente está falando aqui de 2 possibilidades. Né? Você muito bem mencionou sobre PIS/COFINS e insumos. A gente também tem a parte judicial, justamente que era a exclusão do ICMS da base do PIS/COFINS. Agora a gente tem, a partir de março de 2017, que a gente já pode fazer esse aproveitamento. Mas a gente tem tantos outros temas que também fazem com que ele esteja perdendo, entre aspas, dinheiro. Quando a gente fala de ICMS, por exemplo, a gente tem lá o ICMS-ST. Né? Recentemente a gente viu aí que algumas portarias, as empresas, os contribuintes, eles têm um caminhão de dinheiro para recuperar quando a gente fala em ICMS-ST. Né? Substituição tributária
é algo muito específico, é algo muito difícil de lidar, principalmente para as contabilidades. Então, é aquilo que você mencionou. O nosso amigo ele vai ter que apurar o PIS/COFINS, Imposto de Renda, CSLL, ICMS, ICMS-ST, de repente fazer um pedido de saldo credor para transformar em crédito. Não tem como, não tem como. Né? Então, por isso, estar sempre bem assessorado. Né? É isso aí. Tiago, eu acho que a gente cumpriu o nosso papel aqui, né? A gente trouxe mais aí Lógico que tema tributário é inesgotável, tem muita coisa. É uma área que, aliás, poucos se aventuram, né? Justamente devido ao volume de possibilidades, o volume de normas, né? Eu queria agradecer aí todo mundo que esteve com a gente, todo mundo que nos agraciou aqui com a sua presença. Gostaria de pedir que compartilhe aqui essa live. Nossas lives sempre ficam gravadas nos nossos stories. Elas também vão para o nosso canal no YouTube, tá certo? Nós temos o nosso site, né, oliveirecarvalho.com, e também temos a nossa Universidade Corporativa, né, Tiago? Nós temos um compromisso muito sério aqui com educação, com evolução, e temos o curso aberto de recuperação de créditos previdenciários, né? Aquele que tiver aí interesse, na nossa bio tenha todas as informações, tem os nossos canais de atendimento, que com certeza, entrando em contato, a gente vai poder esclarecer e ajudar todo aquele que tiver aí interesse no assunto. Legal, é isso aí, exatamente isso. Hoje a gente está falando de um pouco mais de 60 produtos, né, Robson? Então, hoje a gente trouxe dois produtos apenas. Dois, exatamente. Que o tema a gente poderia estender aqui por mais 2 horas. Se a gente colocar legislação passo a passo, a gente iria muito longe. Sem dizer que... PIS e COFINS, principalmente, né? As empresas às vezes têm dúvida. Eu acumulo meu PIS e COFINS, eu posso usar, de repente, com imposto de renda, eu posso abater do meu IR, CSLL, né? Então, federais como federais. Tem tantas outras dúvidas, a gente deixa o nosso canal aberto para qualquer dúvida. O e-mail do Robson, entra em contato com a gente aqui no Oliveira e Carvalho, o meu também, o meu contato. A gente está à disposição, mais uma vez, são mais de 60 produtos que a gente tem hoje, que faz com que as empresas tenham oportunidades diárias de melhorar o seu fluxo de caixa, né? Por um dia, vamos falar assim, né? Por conta da tese da exclusão do ICMS da base do PIS/COFINS, por conta de perdeu 5 anos de crédito. Você perde 5 anos de crédito. Então, muito dinheiro. Uma análise não custa nada. Saber se você está com a casa em dia, se suas contingências são sanáveis, se você hoje tiver com a casa em dia, principalmente, entra com um pedido. É o que você comentou, né, Robson? Tá com medo? Faça VMS, né? Não tem sucumbência. A gente sabe, né? Inclusive, tem muita empresa, muito empresário também que lida, é fornecedor de ente público, fica preocupado. Olha, eu vou fornecer, vou ter problema? Não vai ter problema. Até porque são trabalhos realizados com revisão fiscal, são trabalhos realizados com base na lei, na norma. Pelo contrário, eu diria que quando uma empresa ela está sadia, ela passa por uma auditoria, ela passa por uma consultoria e ela tem ali embasamento para poder dizer o que ela fez, ela pode abrir as portas e falar, olha, pode vir checar que a gente está em dia, a gente está em ordem. E como é gratificante isso, né? Você receber uma fiscalização, passar por uma fiscalização e falar assim, olha, no passado já fui fiscalizado, aqui está tudo certo. Aliás, eu acho que o brasileiro tem que perder o mito de ser fiscalizado. Fiscalizado é uma atividade como qualquer outra, né? E é dever do Estado fiscalizar, é dever do Estado fazer. Óbvio que todo excesso ele tem que ser combatido, e para isso existem mecanismos para isso, mas isso não pode ser um motivo de empecilho do empresário crescer. Exatamente. Né? O que eu sempre comento é, se você fizer e se você não fizer, o risco de você ser fiscalizado é praticamente o mesmo. Né? Independentemente, eu fui fiscalizado porque eu pedi o crédito de PIS/COFINS, eu pedi o crédito de ICMS. Não, se você não pedir, pode ser que o fisco bata na sua porta e fale assim, olha, eu quero analisar suas operações. Sim, independente se você tomou crédito ou não, né? É prerrogativa do fisco. É prerrogativa do fisco, bem lembrado. Tiago, mais uma vez, obrigado pelo seu tão precioso tempo aí, você como sócio do Oliveira e Carvalho, cheio de seus afazeres, mas tirou aqui uns minutinhos para bater um papo com essa galera maravilhosa aqui, tá bom? Pessoal, agradeço a todos mais uma vez, peço que curtem, comentem, compartilhem aí para fazer o nosso canal crescer, para que a gente possa cada vez mais
compartilhar aqui temas relevantes com vocês. Tiago, obrigado. E vamos encerrar por aqui, tá bom? Obrigado, Robson. Fica com Deus. Tchau, pessoal. Tchau a todos. E, mais uma vez, compartilhem. E os nossos conhecimentos, eles sempre serão levados àqueles que têm interesse. Até mais. Tchau, gente.